Olá, eu sou a Gisela Alcaide e estou aqui para vos falar das Escolas de Línguas Milênio, o Centro de Idiomas das Faculdades Trilógicas. E eu estou aqui com o professor Richard Jones, é o nosso querido professor do Canadá e que tem tido um papel muito importante no desenvolvimento deste método de ensino. É um método kepiano e terapêutico. Hello, how are you? Muito bom. Essa abordagem do Dr. Norberto Kepi e Dr. Cláudia Pacheco é muito eficaz na sala de aula, na verdade, né? Então, se você tem alguma dificuldade, talvez pessoas tenham um sonho de aprender uma língua, Sim. mas não consegue ou vai para algum ponto, depois desiste ou faz aulas muitos anos, mas em frente dos outros tem dificuldade de falar. Tudo esse problema que a gente tem de aprendizagem como uma coisa nova, a gente tenta de tratar na nossa escola, não é, Gisela? Sim, nós temos 8 idiomas, né? Desde finlandês, sueco, aos mais tradicionais. Alemão não é tão tradicional, é um pouco diferente. Esses são exóticos. Né? Mandarim, né? Mandarim também, o italiano, o francês, o espanhol e o inglês. E português para estrangeiros, para gringos, como eu. E para brasileiros também. Uhum. Mas é no inglês que eu acho que existem mais dificuldades, existe mais pressão até no mercado e cobrança. Então, quando os alunos chegam para você, você atende um pouco mais o nível intermediário e avançado, né? E eles chegam para vocês assim mesmo, com certos bloqueios, com desafios e com toda essa pressão, né? Olha, Gisela, tem tantas coisas no mercado atualmente, né? Tem tantos aplicativos, tem coisas online, você fala com inteligência artificial, tem tanto essa coisa no mercado. Por que pessoas vai para uma aula com um professor meio antigo, né? estilo antigo. Old school, a gente fala em inglês. Quais são as vantagens? Por causa o problema da língua, de aprender uma língua, especialmente inglês para brasileiros, não é uma questão da língua, na verdade. É uma coisa mais interna da pessoa. Muitas pessoas vêm para a escola e dizem, nossa, Richard e Gisela, eu estava estudando há muitos anos. Eu posso ouvir, ler um texto, escrever um e-mail básico, mas quando eu preciso falar, dar esse tranco, né? Esse bloqueio. Então, a gente trata essas questões mais por dentro da questão da aprendizagem. E não é uma questão da língua. Uma língua é uma coisa técnica, tem detalhes, tem coisas técnicas, etc, etc. O problema não está tanto nessa parte. É mais uma questão de quando você começa a falar, você vai sentir alguma coisa. Às vezes eu faço exercício com os alunos com bloqueios. Exercício assim, não? Eu passa um áudio para elas do tempo nativo, rápido, né? E depois eu pergunto para eles, o que você sente? E algumas pessoas falam, eles sentem raiva, irritação, frustração. Então, essas emoções precisam ser tratadas. Ou a pessoa nunca vai chegar na habilidade de falar melhor, de ouvir, porque no momento a pessoa começa a falar, ou a pessoa fala a palavra que você não conhece, você vai sentir essas emoções. E essas emoções vai causar seus ouvidos de fechar. A pessoa fica fechada. Imagina, a pessoa brava não vai entender nada que você fala aqui para frente, né? Então, essas coisas emocionais precisa ser tratado. E inteligência artificial, esses aplicativos, eles não são bons nisso. Então, não tem empatia com o problema que a pessoa tem, e você, como psicanalista também, tem uma capacidade de entender com profundidade o que está acontecendo com o aluno.
Ah, isso é maravilhoso. 24 anos estudando com o Dr. Kepi, observando ele, trabalhando com clientes, eu aprendi isso. Se a pessoa tem uma emoção, a gente precisa entender o que está atrás dessa emoção. Então, por exemplo, a pessoa que fica frustrada quando não entende alguma coisa, né? Você fala para mim alguma coisa que eu não estou esperando. Ao invés de falar tudo bem, você fala tudo jóia, sabe? Ou como as coisas estão andando, né? Alguma coisa diferente do que eu estou esperando, e eu fico irritado com isso. Por quê? Por que eu estou tão irritada? Porque eu não entendo o que ela falou. Porque eu tenho uma exigência muito forte de mim. Eu tenho um desejo de ser perfeito, desejo de sair bem, de parecer cool, legal, em controle. Eu tenho muito investido nisso, em mim. Então, minha atitude é bem exigente. E se eu sou bem exigente, por quê? Porque eu tenho uma expectativa muito alta de mim, que não está conformando com a realidade. A realidade, eu não entendo. Essa é a realidade. Mas esse não bate com minha opinião sobre mim, ou minhas expectativas sobre mim. Então, eu estou muito acima da realidade. E se eu não abaixa essa exigência, ter mais tolerância, entra mais perto da realidade, eu vou ter muitas dificuldades de aprender, porque eu não vou ser aberto para aprender. Eu vou ficar muito, irritado o tempo todo, frustrada, e eu vou acabar de falar, eu não gosto de inglês, eu não gosto de português. O problema é isso, o problema está na língua. Não está na mim, está na língua. Então, se a gente não trata essas questões, ajuda a pessoa a desenvolver mais tolerância, mais paciência com o processo, de descer um pouco, de entrar na realidade. Se a gente não ajuda essa pessoa vai ter muitos problemas na vida inteira de aprender uma língua. Lindo! Eu fico encantada. Richard, então, para você poder ajudar as pessoas lá na aula, que assuntos, então, que você usa para isso? Eu gosto muito de usar arte, na verdade. Seu campo, né? Eu trouxe um quadro do Vincent van Gogh, muitas vezes. Vincent van Gogh foi um pintor holandês, né? Muito interessante, porque ele não tinha aulas formais de pintar, né? Ele fez tudo isso por intuição, por desejo dele de fazer alguma coisa. Então, ele pinta como uma expressão muito forte. Ele usa a emoção dele, técnica dele para mostrar energia, paixão. Ele estava tentando demonstrar a beleza do universo para pessoas pobres, né? Com vidas difíceis. Ele estava tentando fazer um tipo de sermão para eles, né? Tipo de coisa da igreja mesmo. Ele foi pessoa da igreja, né? Anterior de ser professor, né? Ou pintor. Mas ele é um tipo de pessoa que quer mostrar a força da natureza, como ele vê, como ele percebeu as energias da natureza, os cores, a coisa forte, muito forte. Às vezes ele não usou um pincel, ele usou a espátula. Espátula. Então, as marcas de pintura dele são muito fortes. Então, eu mostro para os alunos, para eles falar, vocês notam, vocês observem. E pessoas são muito pobres nisso, não? O pessoal do mundo moderno não tem muito contato com arte, não sabe como analisar. Então, eles falam coisas, eu noto muitas luzes, eu noto as estrelas, tem 2 pessoas lá no canto, né? 2 barcos. Eles falam o que eles observem. Mas eu disse, você sabe que Vincent van Gogh vendeu uma pintura na vida dele?
Ele pintou 800 ou mais, vendeu um. Então, por que ele está mostrando com tanta força uma coisa que provavelmente não vai vender? O que está esse desejo dentro dele? Ele tem um desejo de expressar que está muito forte, muito mais poderoso do que se essa pintura vai ser aceita ou não. Ele tem mais interesse de mostrar o espírito dele, como ele vê a natureza, e a mensagem dele está mais importante do que qualquer receio sobre ele vai vender ou não. Imagine isso transmitido para uma aula de inglês. Você tem mais desejo de expressar, mais desejo de fazer conexão com outro, do que seu medo, você vai conseguir. Se você deixa medo ou opiniões dos outros de dominar, você vai ficar quieto, você vai calar. Momento de você sentir que você está sendo julgado, ou você não lembra uma palavra, você vai ficar muito parado por causa disso, aprisionado dentro desses medos. Então, Van Gogh mostra um espírito que a gente precisa para nossas vidas de expressar, falar o que a gente pensa, tentar colocar nossa personalidade no mundo, ao invés de organizar, modificar tudo para os outros, sabe? Então, arte é muito útil nesse sentido. Esse é um tipo de coisa que a gente usa nas aulas para tentar desbloquear pessoas. E isso é um sucesso garantido, porque se Van Gogh tivesse vivido um pouquinho mais, ele já teria sido milionário, vamos dizer, que teria como consequência dessa atitude o sucesso que todos queremos. Ele não estava pensando, nossa, minha última quadro não vendeu. Talvez eu use azul demais, né? Talvez tenha mais azul do que as pessoas gostam. Talvez se eu faço uma azul com um pouco mais branco, esse vai ser mais aceito. Depois ele faz isso assim, não foi aceito. Talvez esse branco com azul não funciona. Como, sabe, modificando o espírito dele para tentar ficar em o que os outros querem, ao invés de falar o que ele pensa, mostrar a realidade como ele vê. Né? Você está falando, então, que o Van Gogh tinha um contato muito claro com os seus sentimentos, com a sua vida interior e com a riqueza que ele reconhecia nessa vida interior que ele queria pôr para fora. Porque se ele achasse que não era bom, ele não ia ter esse desejo. Mas esse contato com o interior e essa noção do ser tão incrível que fez ele pôr para fora. Outra coisa, Gisela, ele tinha uma finalidade muito bem certa. Ele quer fazer arte para levantar o espírito do povo. Essa finalidade foi muito maior do que qualquer medo, qualquer receio ele deve sentir. Sim. Imagina na aula de línguas, né? Você tem uma finalidade, eu quero falar com essa pessoa. Isso, estou sentindo medroso. Tem uma entrevista para trabalho, tem uma apresentação para a equipe, eu estou com medo. Mas minha finalidade é mais poderosa do que medo, eu vou conseguir. Se medo está mais forte, eu vou calar, eu vou ficar, eu não quero, né? Vou ser como um jogador de futebol que não quer jogar os penaltis. E tem esse medo de ser julgado, de ser demitido, sabe, ridicularizado. Tudo isso vem por causa desse nosso psique. Se a gente não trata esse psique dentro da aula, vai ser muito mais difícil de aprender uma língua. Por isso que numa enquete que a gente fez com os alunos esse ano, eles respondem que os temas que mais marcaram eles foram inveja, inversão e ressonância. Foram os 3 assuntos que levaram uma consequência para a vida pessoal e para o aprendizado da língua. Então, como a gente vê inveja nesse exemplo que eu estou dando, na pessoa que tem muito receio, muito medo, ela está muito resistente de colocar uma ideia para frente, uma resistência. A gente chama isso medo. Mas, na verdade, uma resistência de expressar o que eu estou sentindo.
A ideia que eu tenho para a empresa, por exemplo, eu estou com uma resistência. Eu chamo isso inveja ou timidez. O medo ou timidez, mas na verdade é uma resistência. Resistência é ligada com inveja. Tenho inveja de ajudar, tenho resistência de participar. Esse é um tipo de inveja. E também tem uma inversão aqui, porque eu estou colocando opinião dos outros acima da necessidade de expressar ou necessidade de ajudar. Então, eu estou invertido pensando que a opinião dos outros é mais importante do que participar, contribuir. Estou colocando inferior acima do superior. É uma grande inversão que a gente faz. E como consequência dessa desinversão vem a ressonância. Como é isso, a ressonância? Yeah. A ressonância é uma questão de gostar alguma coisa, né? Se você gosta, você tem uma ressonância. A gente pode ressonar ou sintonizar com coisas boas ou coisas ruins. Em nossas aulas, porque a gente está incentivando sempre expressão sobre temas interessantes sobre a vida, a pessoa está começando a sintonizar com coisas superior. E essa ressonância com coisas superior ajuda a pessoa a sair desse narcisismo, esse autocentrado, ficando autocentrada, autocentralismo, esse narcisismo que a gente tem. Quando a gente está sintonizando com coisas superiores, expressão, amor, ajuda, participação, esses elementos superior, quando a gente está começando a sintonizar com isso, a gente sai de nós mesmos um pouco e faz uma conexão com os outros, desejo para participar, ajudar, contribuir. Essas são coisas superiores. Então, se nossa ressonância está melhorando, isso vai ajudar nós em nossas vidas, porque a ressonância com elementos superiores, esse dá um grande alívio para nosso estresse. A gente fica menos estressado. Imagina o que acontece. Nosso corpo funciona melhor, nosso cérebro funciona melhor, a gente torna mais jovem, mais interessado com os outros, mais interessante para os outros. Então, a gente desenvolve ou deixa de sair nosso carisma, nosso magnetismo. A gente está melhorando em todos os sentidos da nossa vida. Richard, como a gente vai encerrar logo, talvez eu gostaria de ler um pouquinho aqui Muito o bom. que os alunos falam, porque é tão bonito de ver esse resultado. Então, em relação ao idioma, ao aprendizado da língua, que é o objetivo primeiro do curso, eles falam: sinto-me mais confiante, de certa forma o método oferece a oportunidade de sermos a melhor versão todos os dias. É por isso a gente está melhorando por dentro, então a pessoa está melhor mesmo para o mundo e para ela mesma. Com esses aprendizados, me faz querer continuar e não desistir do curso. Porque as pessoas desistem com muita frequência e é uma frustração depois. Eles pararam porque eles entram em contato com essas dificuldades. E quando a pessoa não tem tolerância para dificuldades, quer sair da situação, pensando que está na língua o problema, dentro da aula, e não é dentro da pessoa. O contato com os conceitos trilógicos fortalecem, para mim, o aprendizado no idioma. Melhorei no aspecto do conhecimento da língua, tenho mais condições para me virar em viagens para o exterior, conversar com as pessoas e dizer que não entendi e pedindo para que repitam quando eu preciso. Adquiri mais confiança em me colocar com mais positividade diante das coisas e das pessoas. Acho que quando o conceito trilógico é entendido, o idioma fica muito mais fácil de se entender. E hoje tenho mais coragem para falar em inglês com os colegas ou em viagens. Melhorei a compreensão auditiva e o listening. Então,
Só vantagens. O objetivo foi conseguido. Só tem vantagens para aprender uma língua, porque você está tratando essas dificuldades e tratando isso, você vai melhorar muitas áreas da sua vida. É o que eles falam, olha. Quando a gente perguntou qual o benefício na vida pessoal, eles falam: penso que o maior benefício foi adquirir confiança e ter uma visão mais otimista da vida. Me tornei mais grata em relação à vida. Hoje sou mais responsável pelo que acontece comigo e pelo que faço. Antes de culpar os outros, eu me pergunto: por que estou sentindo isto ou fazendo isto? Procuro ser mais consciente e também levar bom humor, olha que bacana, boa energia aos grupos e lugares que frequento. Tenho a possibilidade de transmitir coisas boas para os meus filhos. Estou com 63 anos, isto é interessante, é sobre aposentadoria. Tenho 63 anos e ficava sempre pairando na minha cabeça a questão da aposentadoria. Hoje vejo os benefícios da continuidade do trabalho. Super Então, legal. os 63 vai virar 36, né? Ela vai ter espírito de 36. 63 é bem jovem atualmente. 63 não é velho, não. Não. E a pessoa está mais madura para poder aproveitar a vida melhor, né? Eles dizem que os anos mais produtivos são esses anos 60 até 80, né? Tem muita produtividade que pode ser feito nesse período. Por que a sociedade quer parar todas essas pessoas de trabalhar? É um grande problema. Se a pessoa tiver mais de 60 anos, vem estudar conosco, que a sua vida está começando agora. Totalmente bem-vindo. E para terminar, a visão de mundo, o observar as pessoas e o mundo de forma diferente. Com um olhar baseado na trilogia, tento entender melhor as pessoas e suas ações. E faço muito mais amizades com isso. Então, você está bem-vindo de juntar conosco um tipo de aprendizagem bem profundo, bem eficaz e bem agradável. Você vai gostar de estudar. Com o professor Richard e com muitos outros de várias nacionalidades, tem da França, da Itália, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, sueco, Argentina, Colômbia. Brasileiros com muita experiência fora do país, então eles têm perspectiva sobre o mundo que é muito importante para brasileiros, muito importante. Então são muitos idiomas, escolha o idioma que você mais gostar e se tiver aquela dificuldade com o inglês, está em boas mãos. Fica o convite, 2026, vem com a gente. Bem-vindo. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano
estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.